Glória a Deus. Queria chamar a pastora Shirley. Está com a palavra hoje. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida da pastora Shirley. Glória a Deus. Amém. Vamos orar por ela aqui. Pai, obrigado, Jesus, pela vida da pastora Shirley. Nós temos convicção que o agir do Senhor, que a palavra do Senhor está sobre ela, Pai. Que o Senhor possa usá-la, Pai, mais uma vez, como o Senhor sempre a usa, Senhor, para abençoar-nos, Senhor. Oramos, Pai, que o Teu nome seja glorificado, exaltado, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, impactados, Senhor, por aquilo que o Senhor tem hoje a nos falar, Senhor, através da boca da Sua filha, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por todo o bom depósito, Senhor, sobre a vida da pastora Shirley, ó Deus, sobre o que o Senhor tem feito, fez e está fazendo, Pai, nas nossas vidas, através da vida dela, Pai. Te louvamos, glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, queridos. Sabemos que quando Deus ele nos coloca, né, para trazer uma palavra, primeiro Deus ele fala conosco, mexe no nosso coração, né? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, o tema dessa mensagem é o primeiro passo para ser o cidadão do reino dos céus. Então ele está lá em Mateus capítulo 3, 1. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra para a gente estar lendo, né, esse versículo. Você pode abrir a tua Bíblia, né? Agora hoje, né, mais no celular, né, não é verdade? Que a gente carrega. E então a palavra de Deus, né, ela diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos fechar os olhos, vamos levar o nosso pensamento cativo ao Senhor, e que você possa estar falando com o Senhor agora, pedindo a Ele que Ele venha falar o teu coração, porque Deus já falou meu coração. Quando eu começo com essa palavra, o Senhor já falou meu coração, mas eu sei que Ele vai falar bastante no teu coração nesta noite, amém? Senhor, nesse momento, Deus, nós levamos a nossa mente, o nosso coração, Deus, cativo, Senhor, a Ti, para receber a Tua palavra. Mas eu repreendo agora também na autoridade de Jesus Cristo, que tudo aquilo que for contrário, que não deixe os Teus filhos ouvir a Tua palavra, que você tome em retirada, em nome do Senhor Jesus, e que a Tua igreja possa receber aquele pão vivo que vem do céu sobre os nossos corações. Amém, queridos? Então, quando João Batista ele vem, depois de 400 anos, né, que nós vemos que ficou em silêncio, mas aí aparece João Batista. E é interessante que nós vemos que João Batista, ele não foi qualquer um, mas ele foi um homem escolhido de Deus para pregar o Evangelho, para que todo aquele, né, que cresce, se arrependesse, eles seriam do reino dos céus. Porque se nós vermos, querido, nós que aceitamos Jesus como o único e salvador da nossa vida, nós não somos desse mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos daqui. Simplesmente, nós estamos aqui de passagem por esse mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos comprado, lavado pelo sangue de Jesus.
Então nós somos da onde? Do reino dos céus. Amém? Então quando João Batista ele vem, por que, queridos, que João Batista ele foi escolhido para pregar o arrependimento? Porque nós já somos descendentes de Adão e Eva. Então nós já viemos de Adão e Eva, nós já viemos do fruto do pecado. E muitas vezes nós dizemos para nós mesmos, mas no que eu preciso me arrepender? Por que eu preciso me arrepender? Eu não tenho pecado. Não, queridos. Nós já viemos de uma descendente de Adão que pecou. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós temos uma nova caminhada. Quando a palavra de Deus diz que eis que tudo que era velho ficou para trás, e eis que tudo se fez novo na nossa vida, sim, querido, se fez novo na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz assim também, aquele que diz que não peca, é mentiroso. Então nós pecamos, mas carecemos do arrependimento todos os dias. Isso não é só para você, mas para mim também. Não existe, querido, super-homem e super-mulher. A palavra de Deus diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Andar de 2 em 2, porque se um cair, o outro levante. Então nós não estamos para dizer que nós somos super-homens. Podemos falhar, queridos? Sim, podemos falhar. Mas precisamos de um Espírito Santo para trazer no nosso coração o arrependimento. E quando nós entendemos isso, queridos, quando nós passamos em um lugar que a gente dá uma tropeçada em uma pedra, ele dói muito. Nós não vamos passar por ali e tropeçar novamente. Então, naquilo ali, nós não vamos vacilar novamente. Porque aquilo nós sabemos que vai nos fazer mal, vai machucar e vai doer. Mas quando nós entendemos isso, nós vamos ser fortes. Porque nós não vamos cair na mesma coisa. Mas nós vamos fazer o quê? Vamos errar, querido? Vamos. Mas quando nós erramos, algo vai acender dentro de nós. E nós vamos fazer o quê? Se humilhar. A neta tem um cântico que diz assim, se eu me humilhar diante do teu altar, o Senhor nos recebe. Né? Então veio agora na minha mente aqui, quando estava o publicano e o fariseu, os dois ali na frente do Senhor. E um olhava para ele e dizia, eu vou na sua casa, eu sou dizimista, eu dou meu dízimo, eu não sou pecador. Mas o outro que estava do lado dele, ele olhava para aquele e aquele que estava ali. Ele dizia, Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. E quem que encontrou êxito sobre o Senhor Jesus? Aquele que se humilhou. Então, queridos, quando João Batista, ele veio, em Lucas, capítulo 1, versículo 15. Primeiro, nós vemos que João Batista não era qualquer um. Capítulo 15, ele diz assim, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe.
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Querido, nós vemos que João Batista, ele não era qualquer um. Nós vemos que quando João Batista, ele era para nascer, Isabel e Zacarias não podiam ter filhos. E Zacarias, ele ia lá fazer sacrifício pelo pecado do povo. Mas um dia, o Senhor o visitou, Zacarias. E ele chega para Zacarias e fala: você vai ser pai. Mas Zacarias, ele peca, porque ele não acreditou. Então, muitas vezes, querido, nós achamos assim, mas por que falar? Por que a pastora vem falar hoje de pecado, de arrependimento? Querido, porque nós pecamos muitas vezes. E às vezes não é em grandes coisas, mas são nas pequenas coisas que o Senhor, Ele se entristece com nós. E muitas vezes, querido, nós deixamos de receber algo do Senhor, porque nós estamos assim tão acostumados com aquilo que para nós já não interessa mais. Eu posso machucar no meu casamento, eu posso machucar o meu esposo, dizer palavras para ele que machucou o coração dele, ou ele machucar o meu coração, e para ele está tudo normal. Porque muitas vezes, querido, o Espírito Santo já não fala mais conosco. Porque nós estamos tão acostumados com aquela coisa na nossa vida. Mas quando nós, queridos, pedimos ajuda dos céus, o Espírito Santo, ele se move dentro de nós. Ele nos direciona com uma luzinha lá dentro, dizendo: isso não está certo. E nós deixamos de receber dentro do nosso lar, queridos, aquilo que precisamos receber. Foi tão interessante quando Pedro, ele fala para Jesus, Jesus fala assim, né, que ele ia para a cruz, e o Pedro chega para ele e fala: não, eu não vou deixar você ser preso, não. E Jesus, ele olha para ele e diz assim: aparta de mim, Satanás. Pedro podia olhar e dizer assim: eu não quero mais seguir esse Jesus. Olha o que ele disse para mim, ele me chamou de Satanás. Eu não quero mais. Mas não, queridos, ele não abandonou Jesus. E você sabe qual é o pior defeito nosso? Que muitas vezes, até dentro do meio cristão, nós ouvimos palavra que não nos agrada. Muitas vezes somos machucados dentro da igreja. E nós deixamos e abandonamos Deus. Nós não abandonamos o nosso trabalho. Nós não abandonamos a nossa casa. Mas a casa do Senhor é abandonada. Porque aquele irmão me machucou. Então eu não quero mais saber disso. Então, queridos, quando João Batista, ele encoou e suou no deserto, que ele dizia: arrependei-vos, e aquele povo que entendia a mensagem dos céus, do reino dos céus, eles se convertiam e eram batizados. E seguiam as suas vidas no reino dos céus. Porque o nosso reino, queridos, não é desse mundo. Nós precisamos guardar a nossa salvação. E é interessante que ele dizia assim: arrependei, raça de víbora, né? Imagine alguém chegar para a gente dizer assim: sua víbora. Como será que eu ia me sentir? Né? Mas aquele povo entendia que não era ele falando, porque quando ele se encontrou dentro do ventre da sua mãe, com Maria, que estava com Jesus dentro do ventre dele, Isabel, ela
é uma mulher cheia do Espírito Santo. E ele também recebe. E ele se torna cheio do Espírito Santo. Então nada, queridos, pode nos parar. Porque nós fomos escolhidos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Então, querido, quando nós entendemos isso, nada pode nos parar. Amém? Então, cada um de nós necessitamos e carecemos de se arrepender todos os dias. Eu entro no meu quarto muitas vezes, queridos, e choro na presença de Deus. Porque muitas vezes, querido, é o nosso pensamento. Muitas vezes é aquilo que falamos. Muitas vezes, querido, é aquilo que pensamos. Então, todos os dias, como filhos de Deus, nós dobrar o nosso joelho e ter uma conversa com o nosso Pai, claramente, só eu e Ele. Só você e Ele. Ele é o único que nos entende. Ele é o único que nos perdoa. Ele é o único que nos livra. Ele é o único que nos dá a direção. Em Mateus, capítulo 4, 17, ele diz assim: Desde então, começou Jesus a pregar, e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus, ele deu a sequência daquilo que João Batista fez. E aquelas pessoas que encontravam Jesus, eles se arrependiam, eles eram curados, eles eram sarados, morto era ressuscitados, porque eles entenderam a mensagem que veio diretamente dos céus. Em Lucas, capítulo 13, 3, ele diz assim: não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E é uma realidade, queridos. Quando nós vemos lá no Antigo Testamento, nós vemos aquele povo de Israel que foi com José para o Egito. Eles esqueceram de Deus. Eles se povoaram, aquele povo era um povo muito grande, mas eles esqueceram do Senhor. Eles viraram as costas para o Senhor. Mas quando aquele povo, eles decidiram adorar a Deus, o que o inimigo fez? Ele colocou trabalho para aquele povo que não fosse adorar a Deus. Queridos, porque o inimigo ele conhece as nossas vidas e ele sabe como nos desviar daquilo que Deus tem para nós. Sabe como, queridos? Muitas vezes colocando tanto trabalho, às vezes até dentro da nossa casa, nós como mulheres. A gente, quando lembra que tem que ler a palavra de Deus, você vai dizer assim: puxa, mas tem uma louça para mim lavar. Ah, mas eu tenho que mandar uma mensagem para uma pessoa. E nós vamos se distanciando de Deus. E aquele povo, eles se distanciaram de Deus. E Faraó é o quê? Representava o inimigo. Porque ele não queria que aquele povo saísse dali para adorar a Deus. É pecado trabalhar, queridos? Não. Desde quando o nosso trabalho não nos tira da presença de Deus. Deus nunca vai dar para nós aquilo que é para tirarmos da presença de Deus. Agora,
Quando o Senhor, Ele nos abençoa, a própria palavra de Deus diz que não precisa nós corrermos atrás da bênção, porque a bênção vem atrás de nós. Não precisa nós corrermos atrás. Então, queridos, quando nós entendemos isso, aqueles fariseus e escribas, eles achavam que eles estavam certo o que eles estavam fazendo. Mas para Jesus, não. Ele pregava aquele povo, o reino dos céus, o arrependimento. Por quê, queridos? Eles achavam que estavam fazendo certo. Eu me lembro de um dia que eu sempre, desde o dia que eu me converti, a minha prioridade é a casa do Senhor. A minha prioridade é Deus. E o dia que eu deixo, se eu me afasto um pouquinho, meu esposo ele já disse para mim assim, os parafusos vai apertar, Shirley. Você vai ser apertada. E então o que acontecia? Eu ficava de segunda, quarta, sexta, às vezes no sábado e domingo na igreja. Eu tinha os meus filhos pequenos, eu abaixava as portas do meu comércio e eu ia para a igreja. Então eu ia para o ensaio do louvor, 3 horas da tarde eu chegava no domingo. E daí um belo de um dia, o Valdomiro me deixou lá para o ensaio e ele foi para o salão, ele sentiu de ir lá. E quando ele chegou, que ele entrou, estava tudo bagunçado, tinha entrado uma pessoa lá dentro, tinha levado tudo. Mas eu não perguntei, queridos, para Deus o porquê. Se Deus permitiu que isso acontecesse, porque era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Eu falei, meu Deus, não vou falar nada. E Deus tinha falado comigo um dia antes, leva o teu teclado embora. E eu falei para o Valdomiro assim, vou levar meu teclado. E ele falou assim, não, por que você vai levar? Deixa aí. E eu gostava, sempre quando tinha assim um intervalo do meu trabalho, eu gostava de ir lá, tocar um teclado, adorar a Deus dentro do meu trabalho. E o ladrão levou até meu teclado embora. Depois eu ganhei outro, ele me deu outro, até está lá, encostado, enferrujando, né? Mas, aí o que acontece, queridos? Aonde eu quero chegar? Porque tem coisas que a palavra de Deus diz assim, que tem caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim dele é a morte, não é assim? Às vezes não é a morte física, mas é espiritual, não é verdade? E daí tá, o que acontece? Ele falou assim para mim, não, Shirley, não esquente a cabeça, pode ficar tranquilo. E nós tínhamos vendido a nossa casa em Piraquara e a gente ia comprar um terreno em Pinhais. E ele, desde quando ele se converteu, ele é uma pessoa muito fiel a Deus. Ele fala assim para mim, Shirley, tudo que você comprar é seu. Então você precisa ser uma pessoa fiel a Deus. Então você necessita ser fiel a Deus. E eu falei assim para ele, Val, agora levaram as coisas do salão. Você vendeu a casa por 28 mil. O terreno, só o terreno que tinha uma casinha nos fundos, é 31 mil. E esse dinheiro, como que vamos fazer? Ele tinha dizimado a casa até a metade. Porque antes da metade nós não era evangélico, né? Nós não conhecia a palavra de Deus. E depois da metade para frente a gente começou a dizimar, mas a metade não era dizimado. Então ele precisava tirar o dízimo da casa que ele tinha vendido. E eu falei para ele assim, ai Val, mas e agora? A gente vai perder de comprar o terreno. Olha só a minha cabeça, né? Na época. Eu falei para ele, vai lá, conversa com o pastor e parcela. Conversa com ele, parcela o dízimo.
E ele olhou para mim e falou: não, isso eu não faço. O que é de Deus, é de Deus. E eu não faço isso. Falei: amém, amor, amém. Aí o que acontece? Depois eu fui entender por que tinham entrado dentro do meu trabalho e tinham levado minhas coisas. Por quê? Aí eu pude comprar, tinha seguro, né? No meu trabalho tinha seguro. O seguro pagou tudo aquelas coisas, eu fui lá e comprei tudo parcelado que eu necessitava e ele pôde dar o dízimo certinho. Vocês entendem, querido? Para mim, na minha cabeça, eu estava certa. Mas eu ia estar fazendo o quê? Saindo dos princípios, saindo da vontade de Deus, né? E o que ele está falando aqui? Deus proveu aquilo que nós necessitávamos. Então, querido, o que nós precisamos fazer? Né? Zaqueu. Eu estava sentado ali e o pastor Leandro aqui falando e o Senhor me trouxe a vida de Zaqueu. Zaqueu, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e Jesus entra na casa daquele homem, e aquela casa já não foi mais a mesma, aquela casa se tornou um lar. Eu imagino uma casa que deveria ser toda bagunçada, toda destruída, toda fora do lugar, porque além de tudo ele era um cobrador de imposto, mas também ele lesava as pessoas. Mas o dia que esse homem, ele se encontra com Jesus, não precisou Jesus chegar e falar assim: Zaqueu, você é um cara pecador, você precisa de arrependimento. Não, queridos, o Espírito Santo de Deus, Jesus passando ali, o poder de Deus, o mover de Deus. O que acontece com aquele homem? Eu quero conhecer, ele faz tanto milagre, eu quero uma vida transformada. Mesmo sendo um homem pequeno, ele falou: eu vou subir, eu vou olhar de cima, mas eu quero ver Jesus. E Jesus, ele entra dentro da casa daquele homem, mas ele não entra só dentro daquela casa, ele entra dentro do coração daquele homem, ele transforma aquela vida, e ele diz: eu não quero mais essa vida para mim, eu quero Jesus na minha vida, eu quero uma transformação de vida. Porque Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância, queridos. Aquele que está em Jesus tem uma vida transformada. A tua vida já não é mais a mesma. A minha e a sua vida é uma vida, queridos, de paz, de alegria. Sim, né? Paulo, ele fala ali, depois a gente vai ler, ele diz assim, que muitas vezes nós vamos se entristecer por aquele pecado que fizemos, mas o que vai acontecer? A gente se entristece porque vai vir um arrependimento dentro do nosso coração, e a gente vai chegar, vou chorar, né, por aquilo que eu fiz, porque eu me arrependi, mas não porque eu me emocionei, e nem porque às vezes, querido, eu penso assim: mas eu me arrependi daquilo, mas muitas vezes a gente volta a fazer de novo. Então não houve arrependimento genuíno. Nós precisamos se arrepender diante de Deus daquilo que fizemos, mas aquilo nos leva a trazer alegria, aquilo vai trazer paz, aquilo vai trazer restauração, porque a tristeza, ela traz angústia, ela traz tristeza, mas a tristeza do mundo, ela destrói, porque ela traz depressão, ela traz o vício, ela leva a pessoa lá no fundo do poço. Mas quando Deus, ele diz, o Paulo falando ali, que a tristeza, quando nós se entristecemos por aquilo que fazemos, mas nós se arrependemos, nós recebemos de Deus a poderosa mão de Deus sobre nossas vidas, e o Senhor diz: eu já não me lembro mais. E Isaías diz assim: por mais que os teus pecados seja vermelho como escarlate, eu torno mais branco que a neve. O Senhor, ele troca as nossas vestes, ele nos veste de novo, ele nos recebe de volta.
Porque Ele é Deus e Ele nos criou, queridos. Ele que nos criou no ventre da nossa mãe. Assim como Ele fez com Jeremias, assim como Ele fez com João Batista, assim como Jesus veio no ventre de Maria, como homem, Ele veio e disse: eu venci, para que vocês também possam vencer, porque nós vencemos, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E quando nós cremos e temos isso na nossa vida, queridos, nós podemos passar por o que passar, mas nós vamos ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou imagina. A gente não pode abandonar esse Deus tão poderoso, queridos. Nós estamos vivendo o tempo que nós vamos ter que entrar debaixo da poderosa mão de Deus, para que nós possamos, queridos, viver em paz, em tranquilidade, porque o Senhor, nele, nós podemos ter angústia, mas a paz que o Senhor nos dá é diferente do mundo. Amém? Porque quando nós estamos no mundo, nós temos uma paz mentirosa. Não é verdadeira. Não é verdadeira. Eu me lembro quando eu era jovem, né? Eu não me esqueço até hoje. Porque eu não tinha entendimento da palavra, mas uma coisa que minha mãe sempre me ensinou era amar Jesus. Então, desde pequena, ela me ensinou a amar a Jesus. Mas, um belo de um dia, eu estava em casa, toda maquiada, né? E de repente começou a escurecer, 3 horas da tarde. Escureceu tudo. E as galinhas começaram a subir nos puleiros, né? Os bichinhos, tudo, mas aquela escuridão. E eu não me esqueço até hoje, mesmo sem entender. Eu fui lá e já lavei tudo o meu rosto, lavei, deixei limpinho, dobrei meu joelho, falei: Senhor Jesus, me perdoa porque eu estou maquiada. Eu não entendia, queridos, que a transformação, ela não é aqui, mas é aqui dentro. A transformação que o Senhor nos faz é aqui. É aqui, é de dentro para fora. É de dentro para fora. E tem mais algo. Para nós sermos cidadãos dos reinos dos céus, nós precisamos ter um coração perdoador. Perdoar. Em Atos capítulo 3, 19, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempo do refrigério pela presença do Senhor. Eu vejo que o apóstolo Pedro, ele andou com Jesus. O inimigo chegou para Jesus e falou assim: peneira aí os seus apóstolos, pega aí, peneira eles aí, porque Pedro vai ficar. E Jesus, conhecendo, falou: não é isso que eu vou fazer. Por quê, queridos? O Senhor Jesus conhece cada um de nós, como conhecia Pedro. E ele sabia que Pedro ainda não tinha tido uma transformação de dentro para fora, enquanto ele não se arrependesse e não visse quem era Jesus verdadeiramente. E interessante que quando Pedro, Jesus ali é preso, antes de um pouco dele ser preso, Jesus ele fala para Pedro: você vai me negar por 3 vezes. Assim que o galo cante, você me negará.
E foi o que aconteceu, queridos. Quando Jesus ele vai e ele é preso. E aquelas pessoas chegam e perguntam: você é um deles? E ele diz: eu não sou. Mas de repente, reconhecem Pedro novamente, queridos, porque aquele que andou com Jesus um dia, mesmo que ainda não teve uma transformação de dentro para fora, mas ele já reflete. E Pedro já refletia a glória de Deus. E aí chegam para Pedro novamente e perguntam: você é parecido, você é um deles. E ele diz: eu não sou. E o galo canta pela terceira vez. Ali ele lembrou das palavras de Jesus. E ele cai num arrependimento. E ali Pedro teve uma transformação. E quando Jesus ele é crucificado, ele se encontra com Pedro novamente na praia. E ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro lhe diz assim: sim, Senhor, eu te amo. E ele faz essa pergunta novamente por 3 vezes: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então, queridos, o que Deus tem para nós hoje? Que nós amemos uns aos outros como a nós mesmos. E leve o evangelho a essas pessoas. Só que Pedro, o que Pedro prega? Depois de tudo isso, o que Pedro ele prega? Novamente, dando seguimento ao que João Batista, o que Jesus e agora Pedro, ele prega o arrependimento. E quantas pessoas não se converteram pela palavra da vida de Pedro? E mais interessante ainda, que Pedro, aonde ele passava, a sua sombra curava. Então, queridos, para nós, que somos filhos de Deus, se chegarmos a Ele, reconhecermos que um dia, pelo amor de cada um de nós, Ele foi para aquela cruz para que nós se arrependêssemos e deixássemos nos pés da cruz do Senhor. Para que a gente possa fazer as obras ainda maiores do que o Senhor Jesus. E aí, queridos, eu quero ler com vocês aqui onde Paulo afirma, que é 2 Coríntios 7:10. Daquilo que eu já falei. Ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, quando nós se entristecemos com aquilo que fazemos e deixamos nos pés da cruz do Senhor, nós vamos receber de Deus a salvação. Mas quando nós estamos ainda com a tristeza do mundo, essa tristeza opera a morte. Mas eu quero dizer assim para vocês nesta noite. Em 2 Crônicas 7:14, do 12, ao 14, eu até quero ler com vocês. 2 Crônicas. Vamos lá?
Consegue colocar aqui? 2 Crônicas do 12. Estou sem óculos, não estou conseguindo achar aqui. Já vai? Vai dando glória a Deus aí, aleluia. Glória a Deus. Sete 12, né? Olha que interessante. Salomão, ele ora a Deus, né? E o Senhor, ele fala com ele à noite. Ele diz assim: então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifício. Pode ir passando. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que os gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, pode passar. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha presença, afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Amém, queridos? Qual é a terra que o Senhor estava falando? É o nosso coração. O Senhor restaura quando nós se humilhamos. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Então, o que o Senhor quer de nós, né? É que nós se humilhemos perante Ele. E aí, a nossa terra é sarada. Porque nós carecemos de Deus para curar o nosso coração e as nossas feridas. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós entramos em algo porque a nossa terra, que é a terra do nosso coração, ela precisa do toque do Senhor Jesus. Muitas vezes nós entramos em lugares que não era para nós entrarmos, porque a terra do nosso coração, ela precisa ser curada, regada pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou dar assim alguns exemplos, né? Quando nós não conhecemos Jesus, quando nós não conhecemos Ele, o que nós fazemos? Quando eu estava sem Jesus, a minha casa era cheia de pessoas que diziam ser os meus amigos. Então existia churrasco, existia a cervejinha, mas aquelas pessoas iam embora, era uma felicidade, parece uma paz mentirosa. Porque eu e o meu esposo éramos felizes. Felicidades momentâneas. Nós não éramos felizes. E a gente criava os nossos filhos, eles ainda eram pequenos. E o dia que o Valdomiro se converteu, sem conhecer direito ainda, ele foi para a igreja e ele falou: mas eu aproveitei as coisas. E agora os meus filhos? Depois que ele foi entender que ele não tinha aproveitado nada,
que tudo de bom foi depois. Porque quando nós fomos para Jesus, eu estava com 26 anos e meu esposo também, porque nós somos 6 meses de diferença. Dali para cá, nós fomos felizes, queridos. Eu posso dizer para vocês que nós somos felizes. Eu criei os meus filhos na presença de Deus. A minha casa foi como a casa de Zaqueu. Jesus entrou dentro da minha casa e mudou a nossa história. Porque a minha história, ela não era legal. Porque muitas vezes, querido, não adianta a gente falar algo que você não viveu. Eu vivi os 2 lados da história. Então precisou eu conhecer Jesus, me arrepender daquilo que eu carreguei um dia, para nós podermos ser felizes. Hoje eu posso dizer para você que eu sou uma mulher feliz. Porque hoje eu tenho os meus filhos, um genro abençoado que é pastor, Deus levantou a minha filha como pastora, o meu genro como pastor. Deus levantou meu outro filho como diácono, a minha nora, que são bênção de Deus. Eu vejo meu filho saindo o mundo inteiro, levando a palavra de Deus e pregando o evangelho. Eu já vi pessoas sendo libertas na cadeira quando ele conta o testemunho dele. Queridos, isso é maravilhoso, você poder ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, porque nunca ele vai se desviar dele. E sabe de quem é a responsabilidade, queridos? É de nós pais, sacerdotes. Então, quando nós estamos lá fora, nós achamos que estamos fazendo certo. Mas quando nós conhecemos Jesus, a vida muda da água para o vinho. E como é maravilhoso você poder sentar na sua casa com todos os seus filhos e agradecer a Deus por aquilo que Deus fez e por aquilo que Ele faz quando nós estamos na presença dEle. É maravilhoso. Fiquem em pé, queridos. Feche teus olhos. Muitas vezes, querido, nós ouvimos falar de Jesus, como disse Jó. Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto, um coração que tinha aquele homem. Era um homem temente a Deus. Só que um dia o inimigo decidiu conversar com Deus. E ele falou com Deus e disse: você está vendo o meu servo Jó? Ele te serve porque ele tem tudo, mas tira tudo dele para ver se ele vai me servir. Tira tudo dele para ver se o coração dele vai estar em mim. Jó, ele perdeu tudo que tinha. Filhos, mulher. E a mulher dele ainda disse para ele, quando ele estava naquela dificuldade, com aquelas feridas, ainda ela disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas depois de tudo que Jó passou, perdendo tudo que tinha, algo assim que me impacta muito, porque ele disse:
Antes eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te verem. E quando ele pôde ver o agir de Deus, oh Espírito Santo, quando ele vê o agir de Deus, ele perdoa os seus amigos e ora por os seus amigos. Porque muitas vezes, querido, nosso coração é tão cheio de rancor que nós não conseguimos perdoar as pessoas que nos magoaram, os nossos líderes que fizeram algo, talvez um pastor ou alguém que fez para você algo que magoou o teu coração. E você não consegue romper, você não consegue, muitas vezes os seus pais, a sua mãe, eu não sei quem que te fez, mas pode ter certeza que Deus, Ele pode sim te perdoar. No momento que você decidir abrir o teu coração e falar com Ele, dizer: Senhor, eu quero orar, como a tua palavra diz, pelos meus inimigos e por aqueles que me perseguem. Eu quero liberar do meu coração. Eu não quero carregar mais rancor, eu não quero carregar mais nada sobre a minha vida. Queridos, porque quando nós carregamos algo, às vezes mesmo consciente ou inconsciente, e nós carregamos algo na nossa vida, ela traz enfermidade. Ela leva para o vício. E por mais outras tantas coisas. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para entrar dentro do teu lar, querido. Você precisa que o Senhor entre dentro do teu lar, dentro da tua casa hoje. Eu sinto de Deus que precisa que o Senhor entre dentro do teu lar, dentro da sua casa, e faça uma mudança, uma transformação de dentro para fora, como fez na vida de Zaqueu. E nunca mais você vai olhar para as dificuldades. Por mais que as pessoas te pisem no pé, te falem mal, você vai olhar para Jesus, que é o único perfeito. E você não vai deixar mais da casa do Senhor. Porque aquele que pisou no Santo dos Santos não consegue viver mais. Fora, oh, Espírito Santo. E quando Jó, ele ora pelos seus amigos, o Senhor deu a ele o dobro daquilo que ele tinha. O Senhor, Ele quer nos sarar, querido, Ele quer nos curar, para que nós sejamos uma igreja forte aqui na face da terra. O Senhor quer fazer um exército do Senhor na face dessa terra, para que aonde você passe, não precise você falar, porque a palavra de Deus, Ele diz que mesmo sem palavra, que eu fale do seu amor. Mas o que eu quero perguntar nessa noite, continua de olhos fechados. Você que entrou aqui nesta noite e por algum momento você se distanciou do Senhor, mesmo Ele não tendo culpa, e você quer voltar para o Senhor Jesus hoje, eu gostaria que você levantasse a tua mão aonde você está e dissesse: pastora, aleluia, glória a Deus. Você falasse assim: pastora, eu quero voltar para o Senhor, porque aonde eu estou, eu não tenho agradado a Ele. Tem mais alguém? Que quer voltar para o Senhor? Levante as suas mãos. Você quer se reconciliar com o Senhor e dizer: Senhor, a partir de hoje eu não te deixo mais. Cantarás.
Suricantaramacheia, Espírito Santo. Você que quer se reconciliar com o Senhor, que levantou a mão, pode vir aqui na frente, a gente vai orar com você. Pode dar um passo. Amém, aleluia. Mas agora, queridos, você que nunca fez uma oração aceitando Jesus como o único e salvador da sua vida, você pode dizer assim: como, pastor? O que é aceitar Jesus? Ele já nos aceitou, mas eu preciso confessar Jesus e dizer: Senhor, eu te confesso, eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados. Ali como João Batista, ele pregava e Jesus pregava, Pedro pregava, e ali eles aceitavam e eram batizados. Tem mais alguém que nunca fez oração aceitando Jesus e quer fazer essa oração comigo? Levante as suas mãos aonde você estiver. Não deixe o inimigo segurar você. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Tem mais alguém que quer fazer essa oração e dizer: Senhor, a partir de hoje o Senhor é o dono da minha vida, da minha casa, de tudo que eu tenho, daquilo que eu sou? Tem mais alguém? Dê um passo para frente, que você vai dar um passo para Jesus. Pode vir aqui para frente, queridos. Você que levantou tua mão, pode vir. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Fala comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu te aceito como único e salvador da minha vida, para que eu seja do reino dos céus. Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados, de tudo aquilo que eu fiz. Me perdoa e me recebe. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Amém. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Oh, Espírito Santo, só Tu és digno, Jesus. É para Ti, Jesus. É para Ti, Jesus. É para Ti, Jesus. É para Ti, Jesus. É o Senhor. Aleluia. Queridos, ainda de olhos fechados, o Senhor está aqui. Você que quer nesta noite colocar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo de tudo o que eu fiz. O Senhor quer sarar corações aqui, o Senhor quer sarar a terra, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que vocês sejam fortes. Dê um passo, queridos, não para mim, mas para o Senhor Jesus. E eu quero orar com você nesta noite.
Eu quero orar pela tua casa. E hoje ainda você disse: eu vou naquela igreja. E o Senhor vai falar comigo. Porque você precisa que o Senhor entre dentro do teu lar, dentro da tua casa. E faça de vocês um alicerce forte. Não aquele alicerce da areia. Aquela casa que está construída na areia, mas sim na rocha. Você quer que eu ore por você? Pode vir. Enquanto os meninos louvam e adoram, e você quer vir, você quer liberar perdão, você quer dizer: Senhor, eu libero fulano, eu libero cicrano, eu libero. Pode dar um passo para o Senhor, amém, queridos? Pode vir, pode vir. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra em mim o teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, não vai se abrir. Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não. Amém, queridos. Venha em meu favor. Eu quero orar por aquelas pessoas que precisam liberar perdão. Para pessoas que te feriram. Eu gostaria, queridos, de convidar vocês. Você vai ser sarada e a sua terra vai ser sarada. Você não consegue ser liberto. O teu coração precisa liberar perdão. A tua terra, a sua terra precisa te liberar perdão. Dá um passo para o Senhor Jesus. Eu vou orar com você. E você vai sair daqui sarado. Você vai sair daqui sarada, querido. Oh, Espírito Santo.
Tem mais pessoas. O inimigo não deixa você sair da cadeira. Ele te segura. Mas eu creio, queridos, que hoje é dia de cura. Você não vai ser curado somente emocionalmente, mas você vai ser curada fisicamente também. Momento que você entender que você precisa liberar perdão, o Senhor vai te ensinar a liberar perdão. Querida, a tua vida não vai ser mais a mesma. Tudo aquilo que estava travado na sua vida, tudo aquilo que não tinha mais esperança, não tinha mais sonho, você deu um passo de arrependimento. Você voltou para o Senhor Jesus. Agora quem vai dirigir os teus passos, teu pensamento e a sua vida. E não vai ser que é só, mas vai ser no emocional, o teu emocional. O Senhor me mostra que o teu emocional vai ser curado. Amém? Você recebe? Filha, dá um abraço nela. Você está sendo curada, querido, das tuas emoções. Mas tem mais pessoas aqui, queridos, que eu olho aqui, não estou te enxergando aí, está escurinho, mas eu olho para você e sei que é você que precisava estar aqui para receber esse toque. Muitas vezes você chora sem ter motivo. Preste atenção. Sem ter motivo de chorar, você chora. E nem você sabe por que está chorando. Mas o Senhor quer te curar. Só que para isso você vai ter que dar um passo para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai chorar mais de tristeza, mas sim de alegria, amém? Você não chora mais de tristeza, mas sim de alegria. Ora para que a terra do coração dela venha ser sarada. Mas tem mais pessoas. Eu só vou parar de falar a hora que o Espírito Santo dizer assim, não precisa mais. Mas tem mais pessoas. Tem uma pessoa aqui que está queimando o coração. E é um homem. Mas você está resistindo. E Deus quer curar o teu coração. Porque você precisa liberar perdão dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Ei, Espírito Santo. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Porque é como se fossem setas que vêm sobre a tua mente, sabe? E você precisa se livrar disso. Mas se você não quer, tudo bem. Aleluia, Jesus. Tu és grata.
Você recebe essa palavra? Amém? Então dá uma linda salva de palma para o Senhor. A palavra de Deus diz que quando uma alma se arrepende e aceita Jesus, uma alma se arrepende e aceita Jesus, a festa no céu. Vocês entenderam isso? Nesse momento, está tendo festa no céu. Amém, queridos?